Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar porque atinge muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens de muitas seguidoras falando o seguinte: Sol, eu tenho medo de atender o cliente, mesmo eu sabendo, né? Mesmo eu sabendo executar aquilo, mas eu fico insegura. Então, o que eu falo é o seguinte: não faça nada na sua cliente se você não sabe, né? Isso é um erro muito comum entre os profissionais, aqueles mais ousados. E eu já recebi muita cliente chateada porque foi em algum lugar e de repente aquilo que ela esperava não aconteceu, e isso é bem chato. Mas você tem que perder esse medo se você sabe a técnica. Então, a sugestão que eu digo para você atenda suas amigas, peça modelos, peça para atender as pessoas do seu próprio trabalho, né? As suas colegas de profissão, e vá se aperfeiçoando, né? Vá fazendo com que você possa perder esse medo. Se você conhece alguém que tem medo também de fazer isso, chame essa pessoa e fala assim: olha, eu tenho medo de trabalhar com isso. Vamos nós duas trocar experiências? Eu tenho certeza que você deve ter alguma amiga da área que de repente tem algum medo, e ouvir é muito reconfortante. Às vezes a gente fala assim: ah, todo mundo sabe cortar cabelo long bob, só eu não sei, né? E você ouvir de uma colega de trabalho: olha, eu não sabia também, e eu aprendi fazendo isso. Então é muito interessante você trocar informações como se fosse um laboratório mesmo, né? E você ouvir, mas você não pode se identificar com essas pessoas que têm medo, né? Não é porque a Maria ou a Joana ou sei lá quem não quis fazer, tem medo, que você tem que ter medo também. Você tem que usar essas pessoas para te modificar, para te mudar. Então, assim, ele tem medo e ela tem medo e ela não está conseguindo ir adiante na profissão dela. E eu não quero ser assim, eu quero entrar na área onde eu estou, eu sei a técnica do começo ao fim, então eu vou fazer, né? Eu acho que isso exige coragem. E o que o empreendedor é? Corajoso, né? Se certifique de quando você for atender que faça cálculos de erros. Quais são os erros que pode acontecer? O que eu posso fazer se acontecer algum erro? Então, por exemplo, eu vou fazer umas mechas platinadas. Então, qual que é o erro? O que pode acontecer de erro? E dentro desse erro, o que eu posso fazer para conseguir consertar isso daqui? Né? Trabalhe com cálculos, trabalhe com margem de erro. Essa é a minha margem de erro, essa é a minha margem de acerto. Se eu seguir por este caminho, aonde é que eu vou conseguir acertar? Quais as porcentagens, quais as chances que eu vou conseguir acertar? E a segurança faz toda a diferença para você realmente concluir aquele trabalho e dar tudo certo. Então não tenha medo, exija assim de você coragem, mas vá com com tudo anotado, né? Se eu errar, qual é o caminho que eu tenho que fazer para consertar? Se eu acertar, né? Qual que é o caminho que eu tenho que fazer para poder continuar acertando do jeito que eu estou indo, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir ter um ótimo resultado, né? Faça uma avaliação antes, mostre para cliente, caso você erre, o que pode acontecer, né? Óbvio, você não vai falar para cliente: olha, se eu errar, não, né? Mas você pode falar: olha, pode acontecer. É que nem os médicos. A gente tem mania de. Não é dizer que se cobrar, porque a gente tem que dar o nosso melhor. Mas pensa o seguinte: um médico, ele nunca vai fazer uma cirurgia e ele vai dizer: olha, você não pode. Seu risco de acontecer uma embolia pulmonar é mínima. Não, pode acontecer. E ele vai te deixar aquilo claro, né?
Então, existem vários tipos de argumentações que você pode argumentar com a tua cliente antes dela fechar. Mas só, se eu for argumentar tudo isso com a minha cliente não vai fechar o pacote. Mas isso é para quando você está insegura, quando você não tem coragem. A palavra não é insegura, é quando você está ainda com medo, né? É como se você fosse dirigir um carro, vamos dizer assim. Né? Você tem medo de dirigir porque você tem medo de que alguém te bata, ou que você erre o freio, ou que você não consiga virar ali na virada onde tem que virar, ou que você não pare no farol quando ele estiver vermelho. Então, antes de você sair, pense em todas as possibilidades de erro. Se eu fizer isso, se eu vou errar. Se eu fizer tal coisa, eu vou errar. Se eu apertar o freio, né, em cima do carro, eu posso bater porque o carro não pode frear, o carro de repente não pode frear o que eu precise. Se eu for, eu tenho que ficar de olho nos semáforos para eu não passar um semáforo vermelho. E são vários tipos de dicas que vão fazendo com que você tenha coragem. O que você não pode é parar porque acha que você não tem competência para aquilo, né? Se você ama o que faz, gosta realmente do que faz, vá em frente, coloque todas ali as margens de erros e não pare. Simplesmente continue. Por isso que eu bato muito na tecla da mentoria, porque a mentoria vai fazer com que você enxergue alguns lados que você não consegue enxergar na sua área da beleza. E nós, profissionais, nós somos um pouco abandonados no sentido de ajudar, de ter pessoas ali ajudando, né? Então, eu acho que você tem que realmente se esforçar e estar ali presente para você conseguir realmente um bom resultado, um bom êxito na sua cliente.